Bom, deixa eu dar uma boa tarde aqui, bom dia, boa noite para meus alunos do nono ano A. Hoje é 1º de março, começamos o mês numa segunda-feira. Começamos a semana, começamos o mês, começamos a apostila nova, tudo novo, tá? Quero falar um pouquinho sobre o primeiro exercício, questão do coronelismo. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, valeu. Quero começar o primeiro falando sobre o primeiro exercício dos coronéis, né? Lá tem uma descrição do coronel. Deixa eu deixar primeiro uma coisa bem clara para vocês. Eu tinha muita dificuldade disso quando era aluno, né? O coronel, esse que a atividade fala, não é o coronel do exército, não é o coronel da polícia militar. É um grande proprietário de terra que ganhou no império essa patente de coronel. Ele exercia, na época do império, um poder local. O Império deixa de existir com a República em 1889, né? Mas o dono da terra ele mantém esse prestígio, mesmo que o título não existisse mais oficialmente, ele mantém esse prestígio, esse poder, essa dominação local, né? Aonde, professor? Regiões do Nordeste, regiões de Minas, regiões de São Paulo, Mato Grosso naquela época, né? O coronel tinha muita força. Ele era o grande proprietário rural, ele era o grande mandatário da região, os serviços públicos, os poucos que existiam, estavam na sua mão, cartório, né? A própria igreja, o serviço público de abastecimento de água, né? Principalmente no Nordeste, imagina as grandes secas do século XX no Nordeste, isso dava uma aula, gente. As grandes secas do século XX, né? Grandes livros foram feitos, livros da nossa literatura, o professor de literatura aí, eu acho que é a Daniela Scherer, tá? Você acha que vocês têm introdução ao estudo literário? Eu acho que é a Daniela, professora, Daniela Scherer, né? Você pega inúmeros títulos, eu gosto do 15, eu gosto do Morte e Vida Severina, tá? São romances aí que a seca, né? Ah, o melhor de todos, do Graciliano Ramos, tá até no caso da minha mãe. Depois eu pego e trago para vocês verem. Vidas Secas, Graciliano Ramos. Talvez os melhores livros que eu já li. Vidas Secas, Graciliano Ramos. Fica aqui uma dica, tá? Fica aqui uma dica para vocês. Então, vocês imaginam uma região pobre, seca, o poder de um proprietário rural muito forte. E lógico que esse poder local você vai ter reflexo na política local, tá? Mas a política, deixa eu dizer para vocês, política hoje a gente tem uma certa dificuldade, né? Eu estou devendo para vocês uma aula, né? Sobre política, política, polícia, cidade, lembra? Então, a política hoje ela tem uma ferramenta poderosíssima que nós eleitores não sabemos usar, que é o voto secreto. O candidato pode te pedir um favor, o candidato pode te prometer uma coisa que você sabe que não vai cumprir, e você na hora não votar nele, votar em quem a sua consciência acha, né, que seria um bom governante. Época dos coronéis, nós estamos falando começo, final do século XIX, começo do século XX, nós não tínhamos esse poder. Primeiro que o voto era muito limitado. Primeiro o voto era aberto. Primeira característica do voto, ó, o voto é aberto. Você declarava em quem votava. Isso aí era uma força assim de repressão terrível. Segundo, não havia justiça eleitoral. O voto era contado, a eleição era feita pelos próprios governantes. Terceiro, pouquíssimas pessoas votavam. Pouquíssimas. Quem, professor, votava? Quem eram esses pouquíssimos? De novo a minha mão. Tinha que ser homem, alfabetizado, maior que 21 anos, e ele não podia ser nem padre
e nem praça das Forças Armadas. Morador de rua, andarilho, não votava também. Ou seja, pouquíssimas pessoas votavam. Estima-se assim, estimativas falam em 5% da população votante, né? Era homem, alfabetizado, maior de 21 anos, residência fixa e não podia ser praça nem pátria. Ou seja, poucos votavam, né? E nesse universo era muito fácil o controle da política, né? A política local era muito controlada por esses grandes proprietários de terra, né? Eu já fiz um trabalho na faculdade sobre história oral e eu entrevistei um senhor de muita idade nos anos 90, deve já ser falecido hoje, e ele explicou para nós como é que funcionavam as eleições em Campo Grande. Ali na região da Afonso Pena, esquina com a Calógeras, onde hoje é um banco Bradesco, ali era a única sessão eleitoral e ali chegavam os eleitores, não tinha eleitora, chegavam os eleitores e declaravam voto. O voto era anotado num caderno, né? O título era carimbado e esse voto era apurado na casa do prefeito, né? A casa do prefeito ficava um pouquinho para cima ali da própria Afonso Pena, apurava-se ali e ali saía a relação dos ganhadores da eleição. Ou seja, a corrupção, né, as fraudes eleitorais eram quase que uma regra, né? Era um mundo diferente, né? Hoje a gente tem um voto secreto, mas temos as influências das fake news, toda a dificuldade de hoje. Nessa época a dificuldade era o voto aberto e a pouquíssima participação popular. Pouquíssima, né? Quase nula participação popular. Então é nesse universo que surge esse coronel, esse mandatário local. E lógico que essa política local tinha uma influência estadual, né, que a gente chama na história da República Velha da política dos governadores, que estavam sempre em sintonia com o presidente, e esses governadores faziam todo o trâmite político para que o presidente eleito fosse o presidente do agrado deles. Ou seja, o coronel era a base do poder político, era o poder político local. Esse poder político se fixava-se de forma estadual e depois em forma federal, né? Sempre o poder estava na mão dessa turma, tá? Uma turma fechada. Se nós fizermos uma análise crítica, sem paixões, sem palavras aí de ordem, né? Mas se nós fizermos uma análise crítica, algumas famílias, qualquer região do Brasil, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Nordeste, né? Algumas famílias dessa época, comecinho do século XX, ainda estão no poder. Tá? Se você pegar alguns políticos hoje, eu não vou dizer o nome para não ter confusão com o meu lado, tá? Mas se você escolher um estado, vou falar de outro estado, tá? Para não dar confusão. Se você escolher um estado aí da região Nordeste e pegar lá o político que era deputado federal, governador nos anos 30, e você olhar esse estado, a política de hoje, você seguramente vai encontrar bisnetos, tataranetos, que ainda são governadores, senadores, deputados, prefeitos de capitais, tá? Então é muito forte isso aí, muito forte. Político dos anos 30 ainda tem família hoje no poder. Infelizmente, é um retrato do nosso Brasil isso aí, tá? Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, né? Muita tristeza isso aí. Beleza? Então, essa é a primeira aula para a gente começar a pensar em república no Brasil, poder do coronel, né? Os coronéis, eles também são muito, aproveitando aqui a minha paixão pela literatura, eles são muito explorados na literatura brasileira. Também, a seca, né? Engraçado que todo romance, a maioria dos romances da nossa literatura, quando aborda o Nordeste, ou é o elemento da seca, ou é o elemento do coronel. Sempre é isso aí. Né? O coronel é esse chefe local muito poderoso, né? Então, vamos assistir esse vídeo, curtir, comentar.
não curtir, mas tem que marcar o não gostei. Ó, gostei, não gostei. Marca lá. Não adianta você, professor, não gostei do seu vídeo. Marca que você não gostou. Né? Comenta, que eu vou saber que você assistiu, o que você pensou. Beleza? Então o professor está aqui aguardando vocês, tá? À disposição de vocês, esperando as dúvidas, tá bom? Então um abração para vocês do nono A. Vamos começar esse mês com o pé direito, tá? Tudo certinho, bonitinho, nos cuidando, usando máscara, tá? Beleza? Um abração a todos, que Deus cuide de nós.